14 de fevereiro. Hoje vamos ver sobre a história do jovem rico. Logicamente, nem todos os ricos, milionários, bilionários, são descritos nessa parábola, ou seja, nessa história. Não é uma parábola, é uma história mesmo. É o que aconteceu com Jesus Cristo e com esse jovem ali, sendo testemunha todos os discípulos. Inclusive é mencionado nos 3 livros de Mateus, Marcos e Lucas, a mesma história, não é? De que um jovem rico, ele viu Jesus de longe caminhando, ele correu, só o Marcos que cita que ele correu, né? Ele correu e se ajoelhou na frente de Jesus e fez uma pergunta para Jesus. Que farei para herdar a vida eterna? Era um jovem religioso. Nós não sabemos muita coisa dele. Apenas de que ele era rico e religioso. Ele realmente desejava saber se ele estava salvo já ou precisava fazer mais alguma coisa. Então, o que eu preciso fazer para ser salvo? Para ganhar a vida eterna? Nos 3 fala a mesma coisa. Não fala vida perfeita. O que pode fazer para ficar perfeito? Não é nada disso. Ele fala, os 3 livros fala a mesma coisa. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus dá a resposta que veio ao encontro do que ele já fazia, segundo ele mesmo. Então Jesus disse, guarda os mandamentos. Se você quer herdar a vida eterna, guarde os mandamentos. Aí ele ficou meio confuso assim, mas que mandamentos que ele está falando? Será que são os 10 mandamentos? Então perguntou para Jesus, quais mandamentos? Jesus então começou a citar do 5º mandamento em diante, relacionado ao próximo, ao nosso semelhante. Porque a primeira tábua dos 10 mandamentos, ele está escrito do 1º ao 4º mandamento, que tem bastante coisa escrita. Depois do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º estão na 2ª tábua. Então Jesus começou a citar os mandamentos, se referindo que eram os 10 mandamentos. E começou a citar os 10 mandamentos. Não furtarás, não adulterarás, né? Não cobiçar. Jesus foi falando. E aí ele interrompeu Jesus e falou, Senhor, isso eu já faço desde criança. Eu guardo todos os mandamentos. Todos que o Senhor falar aí, eu guardo. Os 10 mandamentos eu guardo todos. Ele falou, então só falta uma coisa para você. O que é? Vai, vende tudo o que você tem, dá para os pobres, e depois que você fizer isso, você vem e siga-me. Então,
será que Jesus faz esse pedido? Ele deseja salvar só os pobres? Porque pelo que nós vimos ali, dos discípulos, era da classe média baixa para baixo, os discípulos. Será que ele não gosta dos ricos? Será que os ricos não vão herdar a vida eterna? Mesmo crendo em Jesus, mesmo andando nos seus caminhos, guardando a sua palavra, os mandamentos? Será que era isso que ele queria dizer? Não. Será que ele queria dizer que ser rico é pecado? Quem for rico não vai para o céu? Não. Como eu sei que não? Porque os patriarcas, quase todos, eram ricos, riquíssimos, milionários. Podemos citar um que era bilionário, né, ou trilionário, que é Salomão, o homem mais rico da sua terra, de todo o mundo. E todos eles serão salvos. Por que que no Antigo Testamento podia ter riqueza e no Novo não podia? Então não é isso que ele está querendo dizer. Porque tanto o Novo quanto o Antigo Testamento é a mesma palavra de Deus. Não se tira e nem coloca, não se contradiz. Tem que assim entender o que diz o texto e o contexto, para não inventar um pretexto. Então, o que ele estava querendo dizer é que na vida daquele jovem, o que estava atrapalhando a espiritualidade dele, estava impedindo ele a sua salvação, a vida eterna, eram as suas riquezas. O seu coração não estava totalmente em Deus. Ele queria ser salvo. Ele era religioso. Mas em segundo lugar, em primeiro lugar, suas riquezas. Aí não. Minha atenção, o meu amor, o meu cuidado, a minha prioridade são as minhas posses, a minha riqueza. Quantas pessoas não são cristãos porque acham que é uma perda de tempo? Enquanto eu fico indo na igreja e participando de reunião e tal, eu uso esse tempo para ganhar dinheiro. E tem certas coisas que a Bíblia diz que fica difícil ser rico honestamente. Mas fica, não é impossível, fica. Mas honestamente é mais difícil. Mas fica. Como que eu sei? Que tantos e tantos ricos da própria Bíblia serão salvos. Ricos honestos. Mas no caso dele, o coração dele estava pendendo mais para as riquezas do que para Deus. Deus não quer um coração dividido. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Em primeiro lugar. Tudo em primeiro lugar. Porque Deus colocou tudo o que ele tinha de mais precioso lá no céu, que é o seu Filho Jesus Cristo, para vir morrer aqui em nosso lugar. Ele deu tudo. Ele colocou a nossa necessidade como prioridade. Por que nós
temos que colocar Jesus em segundo lugar? Ou em terceiro lugar? Sei lá. Ele não aceita isso. Quando o Espírito Santo está batendo a nossa porta, nós não podemos abrir uma fresta da porta. Eu tenho que abri-la totalmente. Porque Jesus quer entrar no nosso coração completamente e tirar dali tudo o que o demônio colocou. Limpar. E fazer morada ali. Se você abrir uma fresta só, ele vai dizer que você não é frio nem quente, você é morno. O que é pior você abrir uma fresta do que deixar fechada. Se você deixa fechada, pelo menos quando você abrir, você tem a possibilidade de abrir totalmente. Agora, se você abre totalmente, você não é frio nem morno, você é quente. Mas se for morno e abrir só um pouquinho, como esse jovem rico, falou, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Da ânsia. Um cristão que coloca Jesus em segundo lugar. Então, não é pecado ser rico. É pecado colocar a riqueza em primeiro lugar. E ali cita que esse jovem saiu triste. Virou as costas e foi embora. Virou as costas para Jesus, para a salvação, para o perdão, para o recomeço, para a vida eterna. Coisa que ele tinha lutado desde criança, que era a vida eterna. Ele se desviou com o passar do tempo. Mas isso não é a tragédia. Desviar não é a tragédia. A tragédia é virar as costas para Jesus quando você tem a oportunidade de se levantar, de voltar à posição correta. Ele não quis. E você percebe que nenhum evangelista mencionou mais esse jovem rico. Nem o nome dele tem. Nunca mais se viu informações mais desse jovem. Significando que ele não aceitou o chamado. Porque Jesus usa as mesmas palavras que chamou cada discípulo, siga-me, para o jovem rico. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois você vem e siga-me. Ou seja, você vai participar do meu círculo de amizade íntimo. Os 12 discípulos seriam 13, porque o jovem rico foi convidado. Mas ele não quis. Veja que o gadareno quis, e Jesus não deixou. Falou, você tem uma missão em Gadara. Vai lá e fala o que eu fiz com você, para você. Já está bom. É a sua missão. Você vai ser meu discípulo desse jeito. Mas não vai andar comigo. Para o jovem rico, ele chamou para fazer parte do seu círculo íntimo. E ele não quis, por causa da sua riqueza. Então veja como é perigoso. Às vezes nós reclamamos que somos pobres. Nós não somos paupérrimos. Não nos falta comida. Não falta nada de básico. Nós temos como sobreviver e viver 60, 70, 80 anos mais com o que temos. E às vezes nós reclamamos. Achamos que, se eu tivesse mais. Jesus sabe o que aconteceria se você tivesse mais. Por isso que ele não te dá mais.
Veja que o dinheiro não pode comprar a felicidade. Existem muitas biografias de ricaços que se suicidam, vê seus filhos perdidos, se divorciam da esposa, se tornam promíscuos, são verdadeiros ladrões. Não são todos, mas muitos ficam tão escravos do dinheiro que não vê ética, que não vê escrúpulos. Para tirar um aumentozinho do salário, para aumentar o salário do seu empregado, é muito difícil. É com dor que se faz. E isso Deus está vendo. Enquanto se joga dinheiro fora, com tantos prazeres, aquele que está precisando de um dinheirinho para comprar uma casa própria, uma coisa, muito difícil. Então, é uma tentação. A pessoa, se seguir aquilo que Jesus falou, contentai-vos com o que tendes, ou seja, fique contente com o que você tem. Lute para ter mais, mas que já fica contente com o que você tem. Você seria mais feliz. Agora, essa ansiedade em querer mais, aquela reclamação, aquela coisa, ai, tudo é comigo, ai. Isso não te leva a nada. Só infelicidade e o menosprezo para as bênçãos que Jesus está te dando. Você não está reconhecendo. A vida eterna está diante de nós. Jesus quer que nós nos contentemos, nos alegremos, porque a vida eterna para nós já começou. Que nada atrapalhe isso na sua vida, muito menos o dinheiro.